primeira solução é injetar aqui no cérebro aminoácidos, porque aminoácidos melhoram uma barbaridade o funcionamento do cérebro. Dependendo do tipo de aminoácido que você usa, você se sente mais feliz que um pinto no lixo. Aí você não precisa comer tanto, porque você se sente maravilhosamente bem. E se você usa os aminoácidos numa quantidade certa, além de comer menos, você começa a trocar a gordura por músculo e colágeno. Só tem um probleminha dos aminoácidos. Qual é o probleminha dos aminoácidos? Eles custam um pouquinho caro. E quando a gente vai passar para o paciente, ele não vê o resultado imediato, aí ele não compra, não faz aderência ao tratamento, não tem resultado, porque aquilo ali é a longo prazo. A maior opção é justamente essa aqui, que nós estamos fazendo hoje. Reparem que nós começamos com autoestima e serotonina. Depois nós passamos a autoestima, serotonina e dopamina, decisões. Hoje nós estamos falando serotonina, dopamina, norepinefrina e síndrome metabólica, incluindo a obesidade. Então, nós estamos falando isso, mas nada vai adiantar se a pessoa não modificar os seus pensamentos, se a pessoa não modificar os seus sentimentos, se a pessoa não modificar os seus comportamentos, as suas atitudes, a sua cultura familiar ou a sua cultura pessoal. E para fazer isso, precisam de pessoas especializadas que possam abrir a cabeça daquela pessoa e colocar lá dentro da cabeça daquela pessoa, principalmente no cérebro esquerdo, pensamentos mais inteligentes, pensamentos com cálculos de probabilidade, pensamentos mais racionais. Vocês lembram do ratinho? Sabe quem é o ratinho, na realidade? Somos todos nós. Então, nós estamos igual ao ratinho. Toda hora, perda, frustração, separação, desilusão, falta de esperança. Aí o que vai acontecendo? Algumas substâncias do nosso cérebro vão diminuindo. O cérebro não queima açúcar direito, não produz energia direito. Aí a pessoa diz assim: eu não consigo fazer uma dieta porque eu sinto fome. Ela sente fome e diz que não fica satisfeita. Lembram daqueles 7 points que eu falei que é perfeito? Dificilmente ele está desregulado. Acontece que embaixo dele tem as substâncias do prazer e da satisfação. E essas substâncias, serotonina, dopamina, norepinefrina, que agora a gente dosa, e é um absurdo os níveis que aparecem no consultório, baixíssimo, pela péssima qualidade de vida que nós estamos levando, aí o indivíduo fica sem ânimo, ele fica sem pique, ele fica sem motivação. Além disso, com um nível de ansiedade altíssimo. Então, os médicos, desesperados, também porque não conseguem resultados, e eles também precisam de resultados para ter a profissão deles reconhecida, eles começam a mandar brasa nos medicamentos. Esse aqui é bem antigo, é um medicamento chamado de Feiproporex. O que ele faz? Ele aumenta dopamina, ele aumenta noradrenalina, que são essas substâncias, e estimula aquele sistema chamado simpático, lembra? Que era aquele sistema que já estava o quê? Super acelerado. A pessoa chega lá desanimado, sem força, toma o remédio e começa a ficar com uma energia. Existem alguns riscos. Primeiro, o médico tem que perceber se ela não tem uma doença psiquiátrica ou uma tendência para isso, porque senão
ela vai chegar em casa, vai criar um rebu familiar, vai se separar, vai brigar com os filhos, vai derrubar a sogra, vai fazer um monte de loucura, e quando parar o remédio entra em depressão, porque já tinha pouca dopamina, pouca norepinefrina, empurrou aquilo, ficou faltando. Essa aqui é aquela substância que há 7 anos atrás era sensacional, não dava nenhum problema, só que a vida piorou. Como a vida piorou, nem todo mundo pode usar essa substância. Agora, ela é boa para emagrecer? É. Aí, dependendo da pessoa, nós podemos associar com uma substância que aumenta a serotonina. E a serotonina é uma substância que equilibra o simpático e o parasimpático. A serotonina é uma substância que segura as coisas aversivas, as coisas ruins, como a impulsividade, como a compulsividade, como a reatividade, como a ansiedade. Nesses casos, você associa e às vezes dá um excelente resultado. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela está muito acima do peso, porque a região da motivação, a região da ação, a região do foco, a região das decisões está exausta, está cansada. Então, o tratamento inclui você tentar melhorar a química, a energia, e depois usar o medicamento. Agora, simultaneamente, ela vai ter que fazer mudanças na sua vida. Atividade física, seguir uma alimentação correta, entender que é uma doença crônica, que a obesidade é uma doença, que a obesidade é uma doença que leva a outras doenças como câncer, como diabetes, como arteriosclerose, como Alzheimer, como derrames, como infarto do miocárdio, como câncer de vesícula, como câncer de endométrio. Entender que a obesidade é doença que causa as doenças, e não é para parar porque é Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, Carnaval, Copa do Mundo, São Pedro, São João, São Paulo, Dia dos Namorados, São Jorge, Zumbi e tudo. Essa aqui é uma substância nova que a gente ainda tem pouca experiência com ela, mas ela é uma promessa, porque ela imita o açúcar, lembra? Imita o açúcar, que não é queimado no estresse, e quando o cérebro começa a sentir que tem açúcar, ele começa a não comer coisas açucaradas, como, por exemplo, batata, pizza, arroz, pão, doces. Tem gente que diz assim: doutor, não como açúcar, porque ele acha que doce não é açúcar, bolo não é açúcar, pudim não é açúcar, biscoito, creme crack não é açúcar. O que a gente tem como a opção que mais tem dado certo, a opção que dá muito certo, é você diminuir a ansiedade, você, se for o caso, tratar a falta de motivação, de ânimo, com uma substância que não vai trazer prejuízo, porque essas substâncias que eu citei, como a bupropiona, como os inibidores da recaptação da serotonina, estimulam até o desenvolvimento de novos neurônios, assim como o trabalho psicológico. Se você mudar a maneira de você ver as coisas, você cria neurônios no cérebro. Então, essa substância é o que o pessoal chama de xenical, e que, infelizmente, os pacientes têm pavor, porque muitas pessoas usaram como pílula do arrependimento. Como é que é pílula de arrependimento? Quando o xenical foi lançado, o pessoal começou a comprar nas farmácias
Aí ia para churrascaria, comia tudo que tinha direito, bebia, aí pedia aquela coisa de chocolate, como é que chama? Mousse de chocolate, 3, manda para mim. Aí pegava mais uma picanha e um pouquinho de batata frita e tomava o xerical. O remédio não foi feito para isso. Então a pessoa tinha realmente gases, flatulência, às vezes tinha diarreia e acusava quem? O remédio. É igual aquela pessoa que bebe, o culpado é sempre o leite. Isso aqui é o cérebro. E essa parte aqui anterior do cérebro é a parte mais nova. É a parte que tem o controle dos nossos comportamentos. Aqui é a parte emocional e aqui embaixo a parte instintiva. As pessoas que sofrem de ansiedade, elas têm a parte instintiva produzindo um estímulo excessivo, mas elas não têm no meio do cérebro um freio para segurar o excesso de estímulo. E não tem nessa região daqui um outro freio para administrar as coisas ruins. Ok? Agora, isso tem jeito? Claro que tem jeito. Se você é de uma família de pessoas que têm muita ansiedade, são pessoas que têm muita irritabilidade, são possuídos por pensamentos que não fazem sentido, por impulsos, por repetições, competições, medos absurdos, você não tem nada além do que um defeito nessa produção de impulso, uma dificuldade de filtro aqui e uma dificuldade de filtro lá em cima. Só que esses filtros aqui você pode desenvolver com treinamento. Em qualquer momento da vida, os nossos neurônios, eles respondem a treinamento.